Salve, salve Maria! Bom dia, meus amados irmãos. Boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai assistir. Aqui é a Amanda Barroso. Hoje é dia 13 de maio. E nós vamos partilhar sobre o Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 1 ao 8. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus vem dizer nesse Evangelho, por meio do evangelista São João, que eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todas as vezes que Deus fala eu sou, Ele nos convida a relembrar que Ele é o Criador e nós somos as criaturas. Ele nos faz relembrar que Ele é o início e o fim, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. E que tudo começa por Ele, para Ele, nele. Tudo foi criado por Ele. E nós somos os seus filhos, nós somos os seus discípulos. Ele vem nos dizer que todo ramo que não dá fruto, Ele vai cortar. Mas aquele que der fruto, Ele vai podar, para que dê mais frutos. Amanda, o que isso quer dizer? Que aquele que permanece longe da presença de Deus, aquele que não pratica os seus mandamentos, aquele que não coloca Deus como centro da sua vida, com Deus em primeiro lugar, ele não vai conseguir continuar. Ele vai ficar oprimido, ele vai desistir, ele vai ficar enfraquecido. Qualquer coisa que falarem para ele, ele vai acreditar. Porque ele não vai estar no caminho de Deus. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Se eu permanecer longe dele, como que eu poderia ver a luz? Aquele que dá fruto, quem é? É todo aquele que coloca em prática os seus mandamentos. Eu te chamei, minha filha, Amanda, para que você coloque em prática aquilo que eu te ensino. Desde o momento em que você foi gerada, na barriga da sua mãe, desde o momento da sua concepção, eu venho te ensinando a agir. O que você deve fazer? Como você deve fazer? Quem são os nossos primeiros professores? Os nossos pais. Deus, Ele nos dá a oportunidade, ao ser pai e mãe, de ensinar os filhos para que eles coloquem em prática aquilo que eles consideram certo. Ah, Amanda, mas eu não sei se eu concordo com você, porque meu pai, ele não foi o melhor pai para mim, para os meus irmãos. Minha mãe, ela não foi a melhor, ela me abandonou. Como que eu vou colocar em prática o que os meus pais me proporcionaram durante a minha vida? E eu venho dizer para você, meu irmão, que ainda que você seja abandonado, você não é órfão. Que Deus está contigo aonde quer que você vá. Que os teus sonhos, os teus projetos de vida, o seu coração, Deus conhece o teu coração. Não há um fio do teu cabelo que Deus não conheça. E ainda que você tenha tido uma infância muito difícil, Deus vem falar para você que Ele te ama demais, que Ele te ama muito e que não importa o que aconteceu e que talvez esse tenha sido o verdadeiro propósito,
para que você vivenciasse isso e, na presença de Deus, ao superar tudo isso, você possa ajudar outras pessoas. Qual é o ramo que dá fruto? É o ramo que coloca em prática a palavra de Deus. Eu sou a videira, diz o Senhor. Meu pai é o agricultor. Se eu der fruto, ele poda esse fruto. Agora, fazendo referência a esse dia tão especial, tão maravilhoso, esse dia de Nossa Senhora de Fátima. Hoje, dia 13 de maio, na Cova da Iria, apareceu Nossa Senhora de Fátima aos 3 pastorinhos. E o que mais ela pedia a essas crianças? Penitência. Podar o ramo que dá fruto é penitência. É castigo, Amanda? Não, é penitência. É eu me lançar à vontade de Deus, eu me abandonar à vontade de Deus, para que a vontade dele seja feita na minha vida. A partir do momento que eu compreendo que a minha vontade, ela não é nada comparada à vontade de Deus, eu me lanço por inteiro. Se eu sou fiel no pouco, Deus vem e me confia mais. Que ramo você tem sido? Que fruto que você tem dado? A palavra vem dizer que aquele que não der fruto, ele vai ser cortado. Ele vai ser lançado ao fogo. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados no fogo do inferno. A promessa de Deus é que se a gente seguir o seu caminho, a gente terá a vida eterna. É a nova Jerusalém. É aquela que o evangelista São João fala lá em Apocalipse. Ele nos fala da nova Jerusalém. É uma fonte de água inesgotável de amor. É a vida nova. Uma curiosidade que nós temos é que a videira, quando você recolhe as uvas, né? Que a videira é o pé de uva. Quando você recolhe essas uvas, é necessário que você corte as folhagens, para que no próximo ano ela possa dar novos frutos, frutos ainda mais saborosos, mais frutos. Assim como a videira, é necessário que a gente seja podado. Amanda, eu como ramo não tenho produzido fruto que Deus gostaria que eu produzisse. O que eu devo fazer? Oração, penitência. Nossa Senhora de Fátima falou: orem o Santo Terço todos os dias para a salvação do mundo, para que as guerras se acabem, para que a pandemia acabe, para que os vírus visíveis e invisíveis, esses que também foram criados por Deus, toda criatura que foi criada por Deus, visível e invisível, para que tudo volte à sua essência, ao seu lugar, é necessário que a gente permaneça em Cristo. A Santa Eucaristia, a oração, a penitência, a confissão, são meios que nos achegamos a Deus. Em Gálatas 5, vem falar que aquele que produz bons frutos, nós o chamamos de fruto do Espírito. Por que que é fruto singular? Porque há uma unidade, um só Deus, um só Espírito Santo. Deus, Jesus
Espírito Santo, a Trindade Santa, a um só, a unidade da igreja. Qual é o fruto do Espírito, amado? Caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Se você quer ser feliz, se você quer ser grata, se você quer permanecer em Deus, é necessário que você busque, que você dê fruto do Espírito. Porque vem falar aqui na palavra que é necessário que permanecemos firmes na fé. Todo ramo que não der fruto vai ser cortado. Cristo não nos libertou para que, permanecendo firmes na fé, não submetamos novamente ao jugo da escravidão do pecado. A folha seca, ela é cortada. Ela não tem utilidade. Ela não produz frutos. Para que o nosso ramo produza frutos, é necessário vida. E a vida a gente encontra em Deus. Buscai e achareis. Pedi e vos será dado. Pois todo aquele que pede, recebe. Confia em Deus as tuas angústias, as tuas inquietações. Não importa o cenário que você se encontra, não importa o problema que você tem, não importa as dificuldades que você tem enfrentado na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu casamento. Confia em Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Permaneça nele. Também é a de Gálatas 6, que vem nos dizer que aquele que caminha em sua vontade, ou seja, aquele que é orgulhoso, avarento, soberbo, invejoso, preguiçoso, aquele que pratica o mal, aquele que não pratica a vontade de Deus, ele está semeando na carne. O que ele vai colher? A corrupção. A corrupção, ela é fruto que não advém de Deus. Ela é um fruto podre. É aquilo que nós fazemos quando nós nos distanciamos de Deus. Mas a promessa de Deus é que se eu permanecer com os olhos fixos nele, ou seja, aquele que semeia no Espírito, ele vai colher a vida eterna. Então, meus amados, a orientação que Deus nos faz hoje é essa. Permanece em mim e eu vou te mostrar o caminho. Eu vou te mostrar aquilo que você precisa. É um alimento que não vai acabar. É um alimento da tua alma. E quando nossa alma ela está transbordando o Espírito Santo, não há dificuldade, não há problema que nos afaste de Deus. Fixa os teus olhos em Deus. Adore a Deus. Não perca essa oportunidade de estar na presença de Deus. É isso que Ele quer, que você fique na presença dEle. Dê bons frutos, para que a tua descendência também dê bons frutos. Pai e mãe, dê bons frutos, dê exemplo. Ama os teus filhos, para que eles reproduzam aquilo que você é na vida deles. Esposo, esposa, cumpra as promessas que você fez lá no altar, diante de todas aquelas pessoas, diante de Deus. Porque o amor, ele é feito de atitudes. É necessário que você coloque em prática aquilo que você diz sentir.
E lembremos que o amor não é sentimento, é decisão. Então, é necessário que decidamos amar todos os dias. Amar o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, o nosso colega de trabalho, o nosso inimigo, que é o mais difícil. E dê bons frutos, porque os frutos que vêm de Deus são fruto do Espírito. E cada vez que nós semeamos esse fruto, nós nos tornamos ainda mais semelhantes à imagem de Cristo. Fiquem com Deus, com Nossa Senhora e tenham um maravilhoso dia. A paz.